Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Pessoal, fixei nos comentários as minutagens do vídeo, divididas em 4 capítulos com nomes específicos para facilitar o seu entretenimento. Se você gosta do conteúdo do canal, deixe seu like e faça um comentário, por favor. Isso ajuda muito. Agora, vamos ao vídeo. A lua cheia pairava alta no céu, banhando o cemitério com uma luz prateada que tornava as lápides ainda mais pálidas e as sombras mais profundas. Elias Borges, o velho coveiro, percorria o terreno com passos lentos e metódicos, a pá firme em sua mão calejada. Era uma noite como tantas outras, ou pelo menos parecia ser. Mas Elias sentia algo diferente no ar, algo que o fazia estremecer por dentro, embora seu exterior mantivesse a calma habitual. O cemitério era o lar de Elias há mais de 4 décadas. Ele conhecia cada canto, cada túmulo, cada história enterrada ali. Para ele, a morte nunca foi algo a temer, mas sim um companheiro silencioso, sempre presente em sua vida. Desde que perdera sua esposa e filha para uma criatura sombria que se escondia nas trevas, Elias havia aceitado a solidão e o silêncio como seus únicos amigos. O único conforto que lhe restava era o trabalho e as noites passadas entre as lápides. Naquela noite, contudo, havia algo de diferente. O vento carregava consigo um cheiro metálico, quase de sangue, e o silêncio era mais opressor que o habitual. Elias sentiu os pelos de sua nuca se eriçarem enquanto olhava ao redor, seus olhos pequenos e penetrantes varrendo o cemitério em busca de qualquer coisa fora do comum. Foi então que ele ouviu um rosnado baixo, profundo, que parecia vir das profundezas da terra. Elias parou, apertando a pá com mais força. Ele conhecia aquele som. Não era de nenhum animal comum, não um cachorro ou um lobo. Era algo mais antigo, mais selvagem, um som que o fez lembrar imediatamente da noite em que perdeu tudo. Seu coração, outrora sereno, agora batia descompassado em seu peito. Ele sabia o que estava por vir. Entre as sombras, algo se movia. Uma silhueta enorme, de músculos contorcidos e pelo escuro. Os olhos da criatura brilhavam com um vermelho maligno, refletindo a luz da lua. Era o lobisomem, a besta que tinha assombrado seus pesadelos por tantos anos. A mesma que havia ceifado a vida de sua esposa e filha sem piedade. Elias não correu. Ele sabia que não adiantaria. Em vez disso, assumiu uma postura firme, os pés plantados no chão, e a pá erguida diante de si como uma arma. Ele havia esperado por esse momento, imaginado incontáveis vezes como seria encontrar a criatura novamente, e agora, finalmente, a hora chegara. O lobisomem avançou lentamente, como um predador que brinca com sua presa antes do golpe final. Cada passo da criatura era acompanhado por um rosnado baixo, como se o próprio ar ao redor dela vibrasse de medo. Mas Elias não recuou. Ele sentia a dor de sua perda queimando em seu peito, alimentando sua determinação. Quando a criatura finalmente atacou, foi com a velocidade e força de um relâmpago. O velho coveiro mal teve tempo de reagir antes de ser lançado ao chão, a pá escapando de suas mãos e caindo a alguns metros de distância. O peso do lobisomem sobre ele era esmagador, e o cheiro de carne podre e sangue encheu suas narinas, mas Elias não cedeu. Com um grito gutural, ele lutou,
usando toda a força que ainda restava em seu corpo envelhecido. O lobisomem rosnou, suas presas brilhando sob a luz da lua, enquanto se preparava para o golpe fatal. Elias, porém, se moveu rápido, agarrando um pedaço de metal enferrujado que havia caído perto de uma lápide. Com um movimento rápido e decidido, ele cravou o metal no flanco da criatura, que soltou um uivo de dor e fúria, recuando por um instante. Esse momento foi tudo o que Elias precisava. Ele se arrastou até onde sua pá havia caído, pegando-a com mãos trêmulas, mas determinadas. Ele sabia que não tinha muito tempo. Quando o lobisomem voltou a avançar, Elias girou a pá com todas as suas forças, acertando a cabeça da besta com um golpe seco e poderoso. A criatura cambaleou, mas não caiu. Com um último uivo, ela saltou sobre Elias, que estava preparado. Num movimento final e desesperado, ele ergueu a pá em um golpe ascendente, cravando-a no peito do lobisomem. O uivo do monstro se transformou em um grito agonizante, enquanto seu corpo começava a se contorcer e mudar, até cair imóvel no chão. Elias ficou ali, ofegante, enquanto a lua continuava a brilhar sobre o cemitério. Ao olhar para o cadáver da criatura, ele soube que finalmente tinha encontrado a paz que procurava. Aquele cemitério agora era seu lar de verdade, e ele o protegeria até o fim. Em uma pequena vila isolada pelas densas florestas da Serra do Mar, onde a névoa persistente parecia sussurrar segredos antigos, vivia Gabriel Silveira. Conhecido por ser um guia florestal habilidoso, ele conhecia cada trilha, cada árvore e cada som da floresta. Mas poucos sabiam que, há 10 anos, Gabriel havia se afastado de sua vila natal para viver em uma cabana remota, escondida no coração da mata. Seu afastamento não era apenas um desejo de solidão. Ele fugia de um segredo sombrio que carregava consigo desde uma fatídica noite de lua cheia. Naquela noite, Gabriel, então com 18 anos, havia saído para uma caçada noturna com seu pai. O brilho prateado da lua refletia na névoa, criando sombras inquietantes entre as árvores. De repente, um uivo distante rompeu o silêncio, seguido pelo som de galhos quebrando. O jovem Gabriel, tomado por uma coragem inconsequente, se afastou de seu pai para investigar. Foi então que ele viu, no meio de uma clareira, uma criatura colossal. Uma mistura grotesca de homem e lobo o observava com olhos amarelos e brilhantes. Antes que pudesse reagir, a criatura o atacou, rasgando sua carne com garras afiadas. Gabriel mal sobreviveu ao ataque, mas as cicatrizes que ele carregava não eram apenas físicas. Nos meses que se seguiram, Gabriel começou a perceber mudanças assustadoras em seu corpo. Nas noites de lua cheia, seu coração batia mais rápido, seus sentidos se aguçavam e uma fúria incontrolável tomava conta dele. Na primeira transformação, ele mal conseguiu se controlar, acordando no meio da floresta coberto de sangue, sem memória do que havia feito. Horrorizado pelo que poderia ter acontecido e pelo perigo que representava para os outros, Gabriel fugiu. Ele se isolou, construindo uma cabana em um lugar onde acreditava que ninguém o encontraria. Por anos, Gabriel aprendeu a conviver com sua maldição, utilizando a solidão da floresta para se manter longe de pessoas. Ele estudou as lendas antigas, buscando qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a controlar a fera dentro de si. Descobriu que sua conexão com a natureza era mais profunda do que ele imaginava, permitindo que, em sua forma humana, mantivesse algum controle sobre seus instintos animais. Ainda assim, as noites de lua cheia eram um desafio. Ele se acorrentava na cabana, rezando para que as correntes fossem fortes o suficiente para segurá-lo até o amanhecer. Mas,
Recentemente, algo mudou. Gabriel começou a sentir uma presença na floresta, algo ou alguém o observando. Ele ouviu rumores de caçadores que chegaram à vila, homens treinados para lidar com criaturas como ele. O medo começou a crescer, mas havia algo mais sombrio. A floresta estava ficando mais agitada, como se algo maligno estivesse despertando. Certa noite, enquanto investigava a presença que sentia, Gabriel se deparou com uma antiga ruína coberta de musgo, um templo há muito esquecido pelos homens. Lá, ele encontrou vestígios de rituais antigos e sinais de que não estava sozinho. No centro da ruína, ele viu marcas familiares, pegadas de lobo, mas muito maiores do que as suas em forma de lobisomem. Alguém, ou algo, estava despertando uma força antiga naquelas terras. Gabriel, agora em alerta máximo, decidiu investigar mais profundamente, mesmo sabendo que isso poderia levá-lo a um confronto mortal. Na noite seguinte, durante a lua cheia, ele se preparou. As correntes estavam prontas, mas ele sabia que dessa vez não seria suficiente. Quando a lua se ergueu, trazendo consigo a transformação dolorosa, Gabriel sentiu uma força maior do que nunca. Ele se libertou das correntes com facilidade e, em vez de fugir, correu para a floresta, guiado por um instinto que não compreendia. No coração da mata, ele encontrou outra criatura, um lobisomem muito maior, com olhos vermelhos como sangue. Era o Alfa, o líder de uma alcateia antiga que acordara para reivindicar seu território. Os dois se encararam por um longo momento antes que o Alfa atacasse. Gabriel, lutando contra o monstro dentro de si, teve que fazer uma escolha: sucumbir à fera e se tornar o que mais temia, ou lutar por sua humanidade. A batalha que se seguiu foi brutal, o som de garras e dentes ecoando pela floresta. Gabriel sentiu a força do Alfa o esmagando, mas algo dentro dele, uma determinação feroz, o impediu de ceder. Quando o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, a batalha terminou. Gabriel, ferido e sangrando, viu o Alfa se afastar, derrotado, mas sabia que essa vitória tinha um preço. A floresta estava inquieta e o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Gabriel retornou à sua cabana, consciente de que sua vida nunca mais seria a mesma. A guerra interna e externa estava apenas começando, e ele teria que enfrentar não apenas o monstro dentro de si, mas também as forças sombrias que se erguiam ao redor dele. A lua cheia brilhava intensamente sobre o vilarejo de Vale Escuro, lançando sombras distorcidas sobre as modestas construções e os campos silenciosos. No coração da floresta, o ar estava carregado de uma tensão inexplicável. Lucian Silvério, agora em sua forma humana, sentia seu corpo tremer com uma febre que sempre o antecedia à transformação. Ele sabia que tinha pouco tempo antes de se tornar a besta novamente. O vilarejo estava agitado. As últimas semanas foram marcadas por ataques brutais e inexplicáveis. Ovelhas e gado eram encontrados mutilados, enquanto pessoas desapareciam sem deixar rastros. Os aldeões falavam sobre uma fera demoníaca que havia surgido das profundezas da floresta, e Lucian, que antes era um herói local, havia se tornado um pária, evitado por todos, exceto por um único amigo, Iwan. Iwan, o ferreiro do vilarejo e amigo de longa data de Lucian, era um homem forte, de olhos que carregavam uma tristeza crescente. Ele foi um dos poucos a perceber que algo estava terrivelmente errado com Lucian. Naquela noite, ao ver o amigo suando frio e tentando se afastar do vilarejo, Iwan decidiu segui-lo discretamente até a floresta. O ferreiro sabia que algo sombrio estava acontecendo, mas não tinha ideia do que descobriria.
Lucian entrou na floresta, cada passo mais difícil que o anterior. O calor queimava sua pele, e ele sentia seus ossos prestes a se partir e remodelar em formas monstruosas. Ele queria fugir, se esconder em algum lugar distante, onde a besta não pudesse ferir ninguém. Mas algo profundo em sua mente, uma voz sussurrante e insidiosa, o mantinha ali, próximo ao vilarejo, como se fosse atraído por uma força invisível. Iwan observava de longe, se escondendo nas sombras das árvores. Ele mal podia acreditar nos próprios olhos quando viu Lucian se contorcer e cair de joelhos. O corpo de seu amigo se deformava horrivelmente, pele e ossos se rearranjando com estalos audíveis, enquanto um grito agonizante se transformava em um uivo profundo e animalesco. Em poucos minutos, onde antes estava Lucian, agora havia uma criatura gigantesca, coberta de pelos negros e olhos vermelhos que brilhavam com uma fome inumana. O ferreiro sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu amigo, o homem que tantas vezes lutou ao seu lado, era a besta que vinha aterrorizando o vilarejo. O choque o paralisou, mas o instinto logo tomou conta, e ele se escondeu mais profundamente entre as árvores, tentando não fazer barulho. A besta farejava o ar, seus sentidos aguçados captando o cheiro de carne fresca. Com um salto, ela se lançou na direção do vilarejo. Iwan, lutando contra o pânico, começou a correr atrás da criatura, seu coração batendo descompassado. Ele sabia que tinha que alertar os aldeões, mas também sabia que não haveria tempo suficiente. Enquanto a besta avançava, os cães do vilarejo começaram a latir freneticamente. Mas antes que os aldeões pudessem reagir, a criatura estava entre eles. Gritos cortaram a noite enquanto a besta rasgava portas de madeira como se fossem papel, invadindo as casas em busca de vítimas. O cheiro de sangue e pavor inundava o ar. Iwan, finalmente alcançando a praça central, viu o caos. Os aldeões tentavam desesperadamente fugir ou se esconder, mas a besta era rápida demais. Com um grito de desespero, o ferreiro pegou um machado e correu em direção ao monstro, seus passos guiados por uma mistura de coragem e loucura. Quando a besta finalmente se virou para enfrentar Iwan, algo inesperado aconteceu. Por um breve momento, a fera hesitou, seus olhos vermelhos encontrando os de Iwan com um brilho de reconhecimento. Lucian, em algum lugar dentro da criatura, lutava para retomar o controle. Iwan percebeu a luta interna do monstro e, com uma voz trêmula mas firme, chamou pelo amigo. Lucian, lute contra isso. Você é mais forte do que essa maldição. A besta rugiu, confusa, seus movimentos se tornando erráticos. Iwan aproveitou a distração e desferiu um golpe com o machado, atingindo a criatura no ombro. O uivo que seguiu não foi apenas de dor física, mas de agonia mental. A fera recuou, deixando um rastro de sangue e sofrimento antes de fugir para a floresta. Os aldeões, agora armados e em fúria, se juntaram a Iwan, determinados a caçar a besta até o fim. Mas o ferreiro sabia a verdade. Ele não conseguia compartilhar com eles que o monstro que estavam perseguindo era Lucian. Enquanto os aldeões desapareciam na escuridão, Iwan ficou para trás, o peso da culpa e do segredo o esmagando. Ele havia ferido seu melhor amigo, e agora, mais do que nunca, estava decidido a encontrar uma maneira de salvar Lucian, ou acabar com seu tormento de uma vez por todas. Mas ao longe, na floresta, o uivo da besta ainda ecoava, prometendo que a caçada estava longe de terminar. Adrian Galvão era um homem marcado por uma maldição
que o forçava a se transformar em uma criatura bestial sob a luz da lua cheia. Cansado de viver como um monstro, ele vagava pelas profundezas da floresta amazônica em busca de uma solução para sua condição. O peso de suas ações passadas, os gritos das vítimas e a memória das vidas destruídas o atormentavam constantemente. Ele era um fugitivo, perseguido tanto por sua própria culpa quanto pela maldição que o tornara um prisioneiro de si mesmo. Após meses de uma busca desesperada, Adrian finalmente encontrou uma esperança. Um velho sábio, um recluso, que vivia em uma caverna escondida nas profundezas da floresta. O velho, de aparência desgastada, mas com olhos que revelavam uma sabedoria milenar, era conhecido por seu vasto conhecimento sobre as forças sombrias que governavam o mundo. A caverna onde ele residia parecia pulsar com uma energia antiga e misteriosa, como se abrigasse segredos que não deveriam ser revelados. Adrian se aproximou da entrada da caverna com hesitação. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era perigoso, talvez até fatal, mas a necessidade de se libertar da maldição era mais forte do que o medo. Ao entrar na caverna, sentiu o frio das sombras se fechando ao seu redor, como se a própria escuridão o estivesse envolvendo. O velho sábio o aguardava em um altar improvisado, cercado por velas acesas e símbolos enigmáticos desenhados no chão. "Você veio, jovem lobo", disse o velho com um sorriso enigmático. "Vejo que a lua cheia o trouxe aqui, como sempre faz." Adrian, ainda lutando contra a confusão e o tormento em sua mente, declarou que queria quebrar a maldição. "Quero me libertar do que sou", disse ele, sua voz trêmula, mas determinada. O sábio, com um olhar de compreensão e uma pitada de tristeza, avisou que a liberdade viria a um custo alto. "A maldição que você carrega é parte de você. Para se livrar dela, terá que fazer um pacto. Acordos com as forças das trevas não são fáceis, e você deve estar preparado para o que está por vir." Adrian, atormentado pelas lembranças das vidas que havia destruído, sentiu o peso da escolha que estava prestes a fazer. "Aceito", disse ele, decidido a sacrificar tudo por uma chance de redenção. O velho começou a recitar palavras em uma língua antiga, enquanto suas mãos executavam gestos complexos. A caverna vibrou com uma energia sinistra, e a atmosfera ao redor de Adrian ficou carregada de tensão. Conforme as palavras do ritual ecoavam na caverna, uma sombra começou a tomar forma diante de Adrian. Era uma presença imponente, cheia de poder e malícia. Uma figura que poderia muito bem ser o próprio diabo. A entidade olhou para Adrian com olhos vermelhos que brilhavam intensamente, e um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. "Você vem até mim buscando liberdade, mas tudo tem um preço." Adrian, sentindo o peso da decisão que havia tomado, declarou que estava disposto a pagar o preço. O diabo estendeu a mão e uma energia pulsante envolveu Adrian, criando uma conexão que o deixou exposto e vulnerável. "Em troca da sua liberdade, sua alma me pertence. Você será meu servo, condenado a vagar pelas sombras da eternidade, sem esperança de retorno." Adrian, com o coração pesado, aceitou o pacto. Sentiu a maldição se dissipar, mas uma nova escuridão tomou seu lugar. Quando finalmente abriu os olhos, ele não era mais o homem que havia entrado na caverna, mas um emissário das trevas. A lua cheia brilhava no céu, e uma nova força pulsava em suas veias. Ele havia conquistado a liberdade que desejava, mas a um custo irreparável. Agora, ele era uma criatura de sombras, capaz de controlar a fera que outrora o dominava, mas sempre lembrando da alma que havia perdido. Enquanto deixava a caverna, a floresta, que antes era seu refúgio,
agora parecia um labirinto de solidão e desespero. A cada passo, ele sentia o peso de sua escolha e a verdade o perseguia como um eco de sua própria alma. Ele havia se tornado mais do que um homem. Agora era uma lenda viva, uma sombra entre as árvores, eternamente preso entre a luz e a escuridão. E em uma noite de lua cheia, enquanto caminhava pelas sombras, uma nova voz ecoou em sua mente. Não era a voz do diabo, mas a de um espírito antigo que prometia a ele uma última chance de redenção. Uma jornada para o coração da floresta, onde uma força ainda mais poderosa poderia libertá-lo de sua nova prisão. Contudo, o custo dessa redenção seria ainda maior do que ele jamais poderia imaginar.